diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Desde venha comigo até o final dessa conversa, que eu estou quase sem voz. Que eu estou saindo no meio, eu espero saindo, de uma sinusite pós-carnaval. Também. Também. Casei com um carnavalesco, Aruaí, que é um carnavalesco. Nossa, Jesus. Quem te viu e quem te vê. Como ele adora, mas... Aliás, os dois. Não, eu não falo nada. Eu posso me aposentar. Eu não falo nada, eu só observo. Cara, nós vamos falar de um assunto que ele é muito caro, como dizem essa frase estranha, mas que é verdade. Que é a adoção. Você estava querendo falar já há algum tempo sobre um casal que adotava filhos para fazer violência sexual. Saiu agora um outro casal que acabou de conseguir ser preso pela Interpol no Brasil. Sim. Que ele era procurado pela Interpol, mas foi preso no Brasil. O primeiro que a gente vai falar não teve violência sexual, né? Esse da Interpol, já sim. Tem estupro, tem tudo mais. Já tem tudo mais. A gente tem a Flor de Lis, que é um exemplo máximo da adoção para se parecer ser alguém. Sim. O mundo do entretenimento tem a Joan Crawford da vida. Isso é mentira. Todo mundo sabe que é mentira, que a filha recalcada dela escreveu uma bobagem. Para quem não sabe, o Carlos foi o número 1 da Joan Crawford. Sabe, uma grande... O Beto... Mas tudo bem. Fala. Tem uma mãezinha querida que ela adotava crianças até para aparecer na capa de revistas. A adoção, muitas vezes, pode ser utilizada de uma maneira cruel, que é apenas para... trabalhar o ego de quem adota para que o outro me veja como uma pessoa boa. E não necessariamente eu querer ser pai e mãe de uma criança que não foi desejada pelos seus e que agora teria uma oportunidade de uma vida com mais afeto, carinho, onde uma pessoa que procura um pai tem uma pessoa que procura um filho. Ótimo. Só que você tem esses elementos de pessoas que adotam para aparecer. Para isso aparecer. Tem mundo de entretenimento, tem várias pessoas. Por publicidade, tem por gente propaganda. Que faz campanha da Benetton como adoção. Exatamente. Aí nem vamos entrar nesses casos, a gente vai entrar nesses casos criminais que estão sendo refletidos e que eu já jogo uma primeira reflexão em cima, que é o quanto que, inclusive, as pessoas, a imprensa e as pessoas que leem, as pessoas que clicam lá o curtir, ovacionam essas pessoas. Adotei 50 filhos, adotei 30. Eu me lembro que eu fui fazer uma vez um programa, quando eu gravava o Gente que Faz. Eu não fiz esse programa, mas eu trabalhava também nas entregas das fitas para a Globo. E eu tinha que checar, era um programa de 3 minutos. E foi um casal, eu não lembro agora, eu fiquei até em dúvida se não seria um deles, mas eu acho que não. Um casal que tinha adotado 50 crianças e moravam num sítio no Rio de Janeiro. Com isso, eu me lembro que com 19, 20 anos eu já achava aquele esquisito, porque como é que você adota 50 pessoas? Né? Então, esse casal que foi pego pela Interpol, Beto, que é o Gledson Braga Evangelista, que hoje tem 61 anos, e a esposa dele, a Célida Maria Pires Berto Braga, que está com hoje 69 anos, eles foram matéria de várias reportagens nos anos 90, né? No final dos anos 90, mais ou menos nessa época que você estava ali fazendo o Gente que Faz. Ele era, mas eu não tenho certeza, então não tem como mas confirmar. assim, então se for, não vai ser estranho, porque teve uma movimentação de mídia em cima desse casal, tá? Então, se não foram eles, existia um outro casal já com essa formatação de adotar 35, 40, 50... São números muito mágicos e que me tornam uma pessoa muito maior que as outras. Sim. Aos olhos de quem quer ver. Sim, você consegue... A gente tem que entender basicamente o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender se essas adoções são adoções efetivas. De verdade, né? De verdade, com o papel passado, tal, como manda o figurino. Essa é a primeira coisa. Por quê?
Esse casal, o Gladson e a Célida, eles tinham um orfanato. Tá? Eles tinham uma instituição, que hoje também não se chama mais orfanato. Tá? Não? Não, se chama Instituto de Crianças, Lar de Crianças. Se tirou um pouco esse orfanato para mudar esse nome de órfão. Porque dá a entender que o orfanato é uma instituição para receber órfãos. E nem sempre as crianças que estão ali são órfãos. Às vezes são crianças que estavam em situação vulnerável com os pais, que foram recolhidas pelo conselho tutelar ou entregues por algum familiar, que estavam em situações de muita vulnerabilidade. Porque orfanato, ninguém quer estar no orfanato. Também esse nome mudou também, para também tirar esse peso que carrega. Então, eles tinham ainda essa instituição com esse nome, orfanato, e eu não sei se a adoção era uma adoção por conta deles terem esse lar onde as crianças estavam, ou era uma adoção de fato. Mesmo porque os trâmites de adoção, os prés, os durante e o pós-adoção mudaram muito da época que eles atuavam para cá. Eles atuavam nos anos 90. E os crimes foram descobertos, né, a partir de 97. De 97 a 2000, que essa espiral de crime foi muito marcada na vida desse casal. Não que eles não fizessem crimes antes. Não que eles não fizessem antes. Eu estou falando que foi quando a coisa estourou, inclusive pelos próprios... E isso estourou pelos próprios funcionários que trabalhavam lá. Alguns envolvidos... participantes e outros resolveram denunciar. Vamos pegar esse caso, então. Sim, esse caso específico, eles tinham como adoção, né, de 49 a 55 crianças. E até pergunto o seguinte, se eles ganhavam algum dinheiro do governo, por exemplo. Então, pode... Como não sei... esse movimento de adoção... Aí tudo é bom, né? Porque eu ganho dinheiro, você ganha apareço dinheiro, como incrível. Você ganha dinheiro, pode ganhar dinheiro do governo. Você pode ganhar dinheiro da iniciativa privada, com aquelas histórias de desconto, doações. Você tem a doação civil mesmo. As pessoas ficam comovidas, olha quantas crianças eles cuidam. E quando eu digo doação, vale tudo, tá? É dinheiro, fralda, não, é dinheiro, comida, fralda, carro. Comida, objetos de uso pessoal. Porque você não pode esquecer que muitas vezes essas entidades têm um bazar. A Flor de Lis não ganhou uma casa? Então, exatamente. Então, eles tinham... O número bate de 49 a 55 crianças. Assim, é mais ou menos esse... 49 é o certo. E eu não consigo inchar... Sim, a 49, mas entrou uma pessoa e saiu e continuou 49? Sim. Ou se assim, eu entrei até o final, a gente não consegue ter esse tipo de desenho. Por isso que se fala 49 e 55, tá? O que foi levantado... na época, de 97 a 2000, que pelo menos desse número de crianças, 8 meninas, ao certo, sofreram abuso sexual por parte do Gladson. Mas com a ajuda dela, né? Bom, ela gravava. Ela entra como uma participante da história, porque ela sabia, ela gravava, entendeu? Ela estava muito a par de tudo. Ela não pode dizer, não sabia de nada. Não, porque... Ela é a Ghislaine Maxwell do Jeffrey Epstein da vida. A Célida, inclusive, foi por conta do nome Célida que resgataram... Né? Na hora que eles foram pegos, que eles estavam sendo procurados, que foi resgatado com esse nome, que é um nome marcado, Célida, que conseguiram ir atrás de reportagens dos anos 90, onde eles faziam essa divulgação da adoção. Que é um movimento bastante narcisista, porque você atrai e você se... arvora de uma bondade, de uma coisa muito benemérita, não é? Você se torna uma pessoa benemérita. Então, satisfaz a várias instâncias psíquicas, várias camadas do ego, um movimento desses. Então, como eu estava falando,
oito meninas, de fato, foi constatado o abuso sexual. E sabe a idade? Quantas que é? Em torno de 12 anos. Nossa, tá mais... 12 anos Aí é bem era... pedofilia, né? Era uma coisa... Sim, completamente pedofilia. 12 anos é uma idade muito chamativa, né, nessa transição do corpo da menina para a mulher. Porque, na verdade, ainda não tem um corpo de uma adolescente, mas não tem mais o corpinho da criança. É justamente uma idade de transformação, que as coisas estão se dando ali, né? Então, era essa faixa ali que ele estava atuando. E ele, na verdade, eles já tinham sido pegos, presos, condenados e julgados. E ninguém foi condenado e agora. Eles já tinham sido condenados em 2000, né, 2002. Ele foi condenado a 36 anos de prisão e ela a 20 por material pornográfico. Eles repassaram esse material pornográfico para frente, né? Eles lucraram com isso e era um material que mostrava a cena de estupro. Nossa. Tá? Era esse material que foi coletado. Ou seja, a coletado. gente tem registro de 8 vítimas. Não obrigatoriamente apenas 8 vítimas. Né? Eles estavam foragidos, né? Eles estavam foragidos, e não me pergunte como, porque eles foram julgados, condenados, estavam foragidos, e as investigações, por conta disso, acreditavam que eles estavam vivendo nos Estados Unidos. Por isso que a Interpol estava atrás deles. Eles têm parentes nos Estados Unidos, exatamente, né? Eles têm parentes lá. Eu pergunto que parente que dá guarida para pedófilo. Mas eles não estavam lá. A verdade é que eles não... mas imagino, se eles estivessem, como que uma pessoa ajuda um pedófilo? Então, aí é que está. O nível da perversidade humana, da perversão humana, no sentido de distorção de pensamento, de libido, é inúmero. Tudo é possível. Isso é que a gente chegou à conclusão, assistindo o canal, a gente sabe bem disso. Tudo é possível. Só que eles estavam ali na região de Minas Gerais, né? Eles estavam ali pela região de Minas Gerais, eles moravam numa casa em que eles não ficavam direto nessa casa. Então, eles pernoitavam aqui, depois iam para uma cidade vizinha, pernoitavam lá. Porque eles, claro... Eles sabiam que eles eram foragidos, obviamente, já tinham sido julgados. E, por conta disso, eles estavam na lista na lista vermelha da Interpol. E a Interpol, com a Polícia Civil, armaram o cerco. Perceberam, identificaram eles e começaram a armar o cerco, a seguir tudo mais, onde eles foram pegos nessa casa, né? Aqui em Minas Gerais. Eles estavam, na verdade, aqui o tempo todo. Andando entre Belo Horizonte. Exatamente, atuando. O que eles faziam, exatamente, você vê que a casa não é uma casa... É uma casa muito simples. O carro que está na porta é um carro mais simples ainda. Ou seja, eles não estavam numa situação boa ou isso era uma fachada para não ser descobertos. Qual a atividade deles, a gente não sabe, porque tudo isso está correndo segredo de justiça, tá? Tem um ponto interessante. Eles quebram uma verdade do crime. Eles se mantêm juntos. É muito raro você ter um casal que se mantém juntos no crime. Porque o elo... Bom, primeiro porque eles não foram para uma penitenciária. Então, não teve a separação e a verdade nua e crua de cumprir a pena. Então, fica mais fácil. Eles ainda estão... Mas no julgamento eles não se atacam. Sim, eles estão na loucura juntos, né? Eles vivem uma loucura juntos. A loucura 2. A loucura 2. E quando ele é pego nesse cerco, quando eles percebem que está acontecendo uma movimentação, ele tenta escapar. Ele entra no carro, ele tenta escapar, mas a polícia chega rapidamente e pega ele. E a primeira coisa que ele fala, que ele deixa claro, eu não tenho material nenhum.
Ou seja, isso denota que ele sabia muito bem o que estava sendo acontecendo. procurado. Sim, e pelo quê? E naquele momento da O que apreensão, poderia ainda- o que poderia ser. E Trazer ele deixa novos crimes. Novos crimes. E ele deixa bem claro que ele não tem material nenhum. Só que, na busca e apreensão, encontraram um pendrive. E que vai ser periciado, porque isso faz agora 10, 15 dias atrás, que está sendo periciado para ver se nesse pendrive e nesses equipamentos de computador que estão ali, eles continuam recebendo e passando esse material de pornografia infantil, tá? Porque o fato de ser condenado não para o prazer, né? Não te dá medo. Não. E você já está condenado mesmo? Não, esse é o comportamento sem culpa. Esse é o comportamento que você é pego e você continua andando, né? Você não tem culpa, você não tem medo da exposição. Não é isso que está atemorizando uma pessoa, um pedófilo. Não é isso. Tá? Ele sabe que não adianta falar nada, né, para desarmar isso. Ele já é contundente as provas e ele não tem medo de assumir. O medo dele é outro. O medo dele é de ser preso e sofrer as consequências quando ele está dentro de uma prisão, de um presídio. Esse é o medo dele. Mas o medo social, o medo ou a culpa daquilo que ele fez, ele não sente. Sim. Ele não sente. Ele acha que ele está... E isso ele vai corroborar com várias outras coisas, entendeu? Com outras histórias de pedófilo, com outras pessoas que ele sabe que consomem esse material. Tudo isso vai alimentando um pensamento distorcido, completamente doentio, mas de que ele não está sozinho nessa tara, nessa fixação dele. Ele não está sozinho. Isso é muito interessante. Então, agora que a gente tem as notícias dos arquivos Epstein, que saíram com tanta gente envolvida, é um tipo, e isso tem que tomar muito cuidado na divulgação dessas coisas, realmente, não pode ficar divulgando assim, a Tem que ser imprensa, checado, porque isso reafirma uma ideia pro pedófilo, que assim, olha quanta gente envolvida, tá vendo? Não sou só eu. Não sou só eu. Tá na hora deles começarem a encarar isso de outra forma. Quando você tem um tribunal do júri que inocenta um homem de 36 anos com uma menina de 12, como a gente teve agora em Minas Gerais, isso corrobora, né? Olha, no entendimento dos juízes, não tem nada demais. Olha o perigo que são essas coisas. Olha o perigo que são essas notícias, essas decisões judiciais colocadas, né? Isso se transforma num enredo, né? Numa confirmação para essa pessoa que tem esse impulso desviante. Agora, em nenhuma dessas leituras se faz a leitura da vítima. Isso que é muito interessante. Porque o pedófilo até pode achar isso natural. Os envolvidos do caso, e em vários casos, podem até achar isso natural. Quem consome pornografia pode até acreditar que ele não está sozinho e que esse impulso desviante dele é aceito por uma comunidade. Mas e a versão da criança? E a versão da vítima? E esse é o grande perigo. Porque a vítima não vê isso como uma relação consensual. A vítima se vê ameaçada, coagida. Tem dois pontos aí. Primeiro, no caso do casal que adotava, do Gladson e da Calesse. Gladson é marca de roupa dos anos 70, lembrando, né? Não lembro. Gladson é marca de jeans. Como é que é o nome dela? Clédice? Não, Gladson é ele, ela é a Célida. A Célida. O Gladson e a Célida, eles se utilizavam do medo como uma forma de fazer com que aquelas 50 crianças se calassem. Sim. Uma vez que eu poderia usar todos os métodos. Primeiro que assim, ele pegava irmãos, né? Eles pegavam muitos irmãos. Sim.
Pegava um dos irmãos para fazer uma coisa e o outro ele deixava preso. E falava, ó, Isso, se você falar alguma coisa, você não vai mais ver seu irmão. Outro medo também, com certeza, eles usavam, assim, você quer voltar para onde você estava? Isso é muito importante. Isso é um grande, porque às vezes o inferno onde ele está vivendo é horrível. Mas o outro inferno de onde ele saiu pode ser ainda pior. Por isso que a gente fala de crianças que estão em situação muito vulneráveis. Extremamente vulneráveis. E você falou uma coisa certa. Eles faziam exatamente essa mecânica. Eles separavam, e tanto é que a Célida foi, a pena dela foi em cima de cárcere privado. Ela mantinha numa outra casa, eles tinham uma outra casa, que não era instituição, que eles mantinham as crianças lá, ameaçadas, coagidas com esse medo, e no cárcere privado, né? E eles se utilizavam também do passado deles para justificar o coração grande que eles tinham no presente, até então presente. Ele falava que ele tinha sido muito violentado quando criança, né? Que ele tinha sido muito espancado quando ele era criança e que ele queria devolver para o mundo o melhor. E ela também tinha tido alguma coisa de abuso também infantil. Eles trazem esses elementos para dizer, olha, nós que passamos por isso, sabemos o horror que é, portanto, vamos melhorar a vida dessas 50 crianças. Então, como a Flor de Lis também fez. Essa é a distorção, na verdade. Que seria bom que fosse assim. O problema é que ela aumenta. Essa é a distorção. Há teorias psicológicas que afirmam exatamente o contrário. Abusador abusou. Que o abusador é o antigo abusado. Entendeu? Que não conseguiu se salvar. Ressignificar, né, salvar esse si trauma, mesmo. salvar a si mesmo, e ele normatiza isso. Ele passa a replicar, né, como uma necessidade de se vingar. E ele do sabe mundo como fazer. Que deixa muito mais corroborada a ideia narcisista. Né? E ele sabe como fazer, porque uma vez ele foi vítima. Então ele sabe o que fez ele sabe o que a calar. Criança sente. Ele está nos dois pontos. Exatamente, ele sabe o que a criança sente, ele sabe o que esse menor sente e ele sabe como usar esse sentimento de baixa autoestima, porque é um sentimento de total iniquidade, de baixa estima, e ele vai trabalhar isso do começo ao fim, desde o primeiro momento que traz para o abrigo, até aquilo. E veja, você tem que fazer isso por mim porque eu estou fazendo muito por você. É uma moeda de troca. Ele comercializa os favores, ele comercializa o abuso, entendeu? Em conta do passado dessa pessoa. Cara, assim, pode esse adulto, essa criança se tornar um adulto saudável, funcional, tudo mais? Pode, mas a muito custo. Entendeu? Ele vai ter gatilhos implantados, entendeu? Nossa. De uma forma muito incrustada. Muito a primeira pele também, não? Muito incrustada. Porque você sabe que eu converso muito com pessoas que quando ouvem esses casos que a gente fala aqui, ou que a imprensa traz, e por mais elaborados que eles já estejam, ressignificados, tudo mais, mexe, num primeiro momento, no gatilho, né? Gera uma ansiedade. Depois, é claro, né, pelo próprio caminho da ansiedade, de camadas, eles conseguem ressignificar cognitivamente esse sentimento, mas a primeira sensação é sempre muito ligado a esse trigger, a esse gatilho que eles têm. Principalmente quando você sabe como você foi calado, você sabe como calar o outro, né? É um exercício do mal que você aprendeu. Sim. E você assim passou como as frente. pessoas que assistem a gente conseguem aprender a identificar situações de abuso e tudo mais, não é? E se veem nisso e percebem toda a mecânica, essas pessoas também elas têm conhecimento da mecânica. Elas utilizam disso. Então, existe uma utilização para o bem, para ampliação, e tem uma utilização para o mal. Sim. Entende? E essa é uma verdade. E isso bate com a história daquele outro casal.
né? O casal a Maiara Aparecida Coraci, de 36 anos, agora também, no final do ano passado, e o Eric Coraci, de 42, ela era enfermeira, obstetra, e ele era engenheiro de dados, e eles tinham um sonho de adotar uma menina. A menina cabia no sonho deles. Uma menina de 5 anos, né? Também de uma instituição para adoção, e aí a gente já está falando de novas regras de adoção, tá? De novos. Eu trabalhei num instituto de crianças para adoção. Então eu acompanhei ao longo de um ano e meio, eu acompanhei exatamente esse processo. Porque adotar no Brasil é um processo importante. É um processo longo. E tem que ser. É um processo assistido. Não é fácil. Não, é um processo muito sério, que tem o antes, o durante e o depois. E eu estava lá nesse momento. Antes, quando eu atendia as crianças que estavam no instituto, alguma delas, e o durante, quando a gente entrevistava alguns pais e tudo mais, tem um olhar. É claro que haviam mais profissionais inseridos na rotina das crianças do que eu, né? Eu fazia um momento muito pontual, mas haviam os profissionais que estavam inseridos, que eram os psicólogos, que trabalhavam, os assistentes sociais que trabalhavam nas instituições. Eu fazia um trabalho pontual. E esse casal, né, a Maiara e o Eric, eles tinham um sonho. O perfil desejado era uma menina, né, de 5 anos, estava perfeito no sonho deles. Mas a lei hoje mudou. A lei, quando você tem irmãos, e você vê, os irmãos estão naquela instituição, todos naquela instituição. Ela era de 5, depois tinha um de 8 e um de 10. Eram todos irmãos e deviam ter chegado lá numa situação muito de vulnerabilidade, muitas vezes de pais agressivos, drogados, violência doméstica fortíssima. Ou para ter chegado nesse lugar, ou perderam os pais e não tinham parentes, não tinham avós, abandono mesmo, né? Foram jogados na rua. E aí a lei hoje, isso a gente pode até questionar essa ideia, mas tem um sentido dentro do desenvolvimento. Eu acho que dificulta a adoção, porque você tem que adotar todos os irmãos. Ou são os 3 ou não são nenhum. Isso, por um lado, de vínculo, ajuda muito o vínculo de família, não é? Mas, pelo lado da adoção, é mais complicado. Assim, você adotar, às vezes você consegue adotar não 3. Você está querendo adotar uma criança. E com idades muito diferentes. Exatamente. Com necessidades diferentes, com financeiro diferente. E com uma percepção de realidade muito diferente também. Porque você há de imaginar que o de 10 anos viu muito mais coisas na família original dele do que a menina de 5. Ele já tem uma capacidade de compreensão muito diferente. Então, para aquele casal que pretende adotar um filho, e no projeto deles tem um filho porque cabe no orçamento, ter que adotar mais 2 é muito complicado. Sim. Mas foi o que aconteceu com a Maiara e o Eric. Eles optaram em adotar os 3. Optaram não tinha essa opção. Eles tiveram que levar os 3 e levaram de bom grado. E, a partir dessa adoção, ela foi documentada também por televisão, por meio, tudo mais. Tem um pessoal também fazendo Instagram de filho adotado, que mal chegou o bebê, a criança já está lá fazendo Instagram, já está pedindo dinheiro. Ela se tornou influenciadora. Gente, sabe... A Maiara se tornou influenciadora para pais que tinham projetos de adoção. Ela tinha um perfil... Olha aí, é igualzinho a Flor de Lis, só que ao invés de ter 50, tem 3. Tem 3. Ela fez todo um movimento, e você vê até... É muito interessante. Eu acho que tem uma coisa, que o olhar treinado
olhar treinado, e o pessoal aí que está em casa já está mais com olhar treinado, que bate o olho numa figura, você percebe que tem uma coisa estranha. Tipo aquele da Sofia, da menina Sofia. Aquele, lembra? Aquele que a menina com problemas reais, físicos, e ele e a mãe ficavam tirando sarro. A gente fez aqui no... É Sofia, não é o nome dela? Isso mesmo, era. Assim, você percebe um olhar muito vidrado, uma coisa muito... porque, sabe, você já percebeu uma coisa? Sabe por quê? Desculpa te cortar, mas sabe por que eu acho que tem esse olhar vidrado? Porque, por exemplo, quando eu faço caso comentado, eu faço com o meu celular virado para mim. Eu estou olhando para ver se minha mão não sai do local tal, e para eu ver até enquadramento e tal. Eu acho que o olhar vidrado está vidrado em si mesmo, porque todas essas pessoas fazem os vídeos olhando para si. Sim. Então, perfeito. Ele está se olhando, perfeito, ele está vidrado em si ele mesmo. Ele está vidrado em si mesmo. É narcísico total, né? Narcísico total. Congelou no espelho. Exato, perfeito. É isso aí. E, bom... Daí eles adotam os 3 filhos. Eles adotam os 3 e quais são as idades mesmo? Desculpa, quais são as idades? 5, 8 e 10. É uma menina de 5 e 2 garotos. Um de 8 e outro de 10. E ela se torna uma influenciadora. O perfil dela tem 60 mil. Tinha mais de 60 mil pessoas seguindo ela como exemplo de abnegação, de doação, tudo mais. Um ano não passou muito, tá? Porque hoje em dia tudo a coisa é mais rápida. Um ano após a adoção, quem vai perceber que tem algo estranho é a escola. Então, é na escola que os professores da escola e a figura que eu quero ressaltar aqui da diretora escolar, a dona Lair Damasco, que fez um trabalho incrível junto com os professores da escola deles, eles começaram a perceber, primeiro, uma mudança de comportamento, aí eles começaram a perceber as dificuldades de aprendizagem, e aí eles vão notando machucaduras, principalmente no mais velho, o de 10 anos. Que o de 10 anos, talvez por até ser mais velho, mais fortinho, era o foco de toda a violência. O de 8 também era, tá? O de 8 também era. Mas o de 10 era marcadamente mais agredido. E eles tiveram uma ideia, eles tiveram uma coisa bárbara. Ao invés de eles levantarem, num primeiro momento, tudo, eles foram registrando. Então, eles foram... quem? Desculpa. Os professores e a diretora. Entendi. A dona Nossa, mas é horrível, não? Porque a dona Lair é horrível. Você precisa esperar todo dia. A fala dela, que angústia. a entrevista dela, o depoimento dela é horroroso. Porque ela vai fotografando, ela vai fazendo um dossiê. E você precisa deixar aquela pessoa sofrer. Ela vai fazendo um dossiê. No meio do caminho, obviamente, é isso aí. Essa sensação que você está tendo. Ela não aguentou e ela chamou a mãe. Ela chamou a careta da Maiara. E quando ela chama a mãe e explica que está acontecendo alguma coisa, não sei o que lá, ela deve ter se saído com uma... ele é muito levado, às vezes leva uma palmada, às vezes eu posso ter pesado a mão, coisa e tal. O menino retorna naquela semana e comenta com a diretora. Eu não aguento mais. Foi a pior coisa que a senhora fez, foi ter chamado minha mãe. Agora que eu estou apanhando mesmo, tá? As surras pioraram, Beto. Tem um dia que ele chega com a mão inchada, ele tinha fratura na costela, ele tinha hematomas, ele tinha cicatrizes já antigas, tá? Aqui eu anotei, tá? Cortes, cicatrizes, múltiplas fraturas. E eles tinham requintes, principalmente essa Maiara, Aparecida, Corácia, eles tinham requintes de crueldade, porque eles faziam as crianças passar fome e privavam de sono. Ai, nossa senhora. Era caso de privação de sono e de banho. Essa coisa está presa? Essa coisa está presa. Tá, então... Aí, o que acontece foi o seguinte... Na cadeia, ninguém gosta de mulher assim.
Eles também perceberam na escola que até o lanche das crianças era diferente. A menina vinha com um lanche perfeito, bonitinho. A menina era protegida. Porém... Os dois meninos... Sim, porém, a menina assistia a tudo. Não, isso é tão terrível quanto. A menina assistia os irmãos levando bordoada dar com pau. E o lanche da menina vinha num tapeuzinho, numa embalagem, todo arrumadinho, tititi. O do menino de 8 anos, mais ou menos, o de 10 vinha um resto de pão, qualquer coisa, num saco de plástico amarrado. Era notoriamente... E burra, né? E burra. Não, aí você percebe, então... Boa. Aí você percebe o nível do desajustamento, o nível da cisão. Porque na mesma escola que eles frequentavam, entendeu? Eles não puseram nem cada um numa escola. Eles ainda puseram todos na escola, porque, é claro, tem um desconto, né? Sim. Quando você tem 3 filhos numa escola, desconto. você tem um desconto, é melhor do que você ter um em cada escola. Mas é muito arrogante, né, Carlos? Você achar que você está com o jogo ganho. É muito arrogante, mas também mostra a disfuncionalidade operante ali, que faz com que você não tenha a previsibilidade. Hoje, sinceramente falando, em tudo que a gente fala aqui, o grande desdobramento dos crimes é a falta de previsibilidade, que a gente fala sempre. A falta de previsibilidade do que efetivamente fazer e fazer certo, porque as pessoas não têm isso. As pessoas fazem e acham que vai pular para a cena seguinte o funeral. Elas esquecem que tem um trajeto até a cena seguinte, que estão todos de preto chorando no funeral. Elas esquecem isso. Mas porque a arrogância não deixa também a pessoa burra? Porque ela acha que ela está com o jogo ganho, sim, ela acha que está controlando tudo, porque ela acha que a vida lá na vida real é o Instagram, que ela fica vendo e ela paga o que ela não quer. Mas o narcisismo, ele cega. Isso, ele cega, né? O narcisismo cega. Porque o narcisismo traz um olhar única e exclusivamente para si próprio. Ele é muito autocentrado. E todo mundo que é muito autocentrado não consegue olhar efetivamente as situações que estão à volta. Porque o autocentrado tira de si, inclusive, o medo. Claro. Porque o medo é que me faz mais inteligente. Claro. Porque a partir do momento que eu tenho medo que você perceba algo em mim, eu lhe dou uma garantia, eu te credencio como uma pessoa também inteligente, com a qual eu preciso me preocupar. Claro. Então, eu preciso estar com mais... Se uma diretora chama uma mãe para uma escola que o menino está aparecendo com marcas, você vai surrar mais ainda? No dia seguinte, você vai surrar mais? Você vai deixar o menino com mais medo? Você surra mais ainda? Só que você está levando em consideração o seguinte, que a diretora já se cegou de novo. Exatamente. E você não entendeu que ela só te chamou. Exatamente. Ela, em momento nenhum, virou para você e falou assim, eu não vou mais olhar nada. É só que eu não estou aguentando mais tantos dias. Ela entregou esse... É a diretora que vai para a polícia. A diretora, então, num dia que o menino chega com totalmente... E eles gravavam, Carlos, as violências? Não tem nenhum material. Não, eles... E a violência era dos dois ou era Era dos dois. Do pai e da mãe? Do pai e da mãe. Você vai me falar da diretora tendo a polícia, mas uma pergunta antes que vai conectar com todo o resto. Como que uma pessoa acha uma outra com tanta conexão para uma coisa tão cruel? Como é que se conversa? Como é que duas almas se juntam? Pode ser a loucura 2, para chamar de maldade eu a 2? acho assim, eu acho que tem, nesse segundo caso, né, tem uma coisa assim, tem uma espera, né? Uma espera, ela era uma enfermeira, imagina, ela era uma enfermeira obstetrícia. Ela estava sempre ali no momento do parto das mulheres. Existe um desejo, né? Um desejo que vem alimentando há muito tempo. E nessa troca,
de fantasias do desejo, eles devem ter fantasiado, eles fantasiam com certeza o que é a criança crescendo, o que é quando eles vão adotar, e eles têm que levar para casa, eles têm que adotar também os outros 2 irmãos, eu acho que ali começa a distonia mesmo, sabe? Você acha que todo esse desejo... Eles não planejam isso, mas a partir da... Eles não adotam para bater, eles vão bater porque adotaram. Eles vão bater porque adotaram, mas são maus do mesmo jeito, só descobriram a sua maldade depois. Claro, eles só descobriram a maldade depois. Não foi planejado, não foi planejado. Não é como o primeiro caso, que eles já montam um esquema para agir e criar pornografia e ganhar dinheiro com isso. Business, é outra história. É outra história, né? Vai saber também se, no caso do Gladson e da Célida, também não teve tráfico de criança. Adoções à brasileira, a gente não sabe disso, entendeu? Ainda mais na década de 90. Ainda mais na década de 90, ainda mais com tudo isso correndo em segredo de justiça. Essa época, o Estatuto da Criança e do Adolescente estava sendo... Era muito recente, já estava escrito, mas era muito recente. Então, ainda estava implantando muitas coisas. Aqui, no caso da Maiara e do Eric, o fato dos meninos, né, parece que ativou alguma coisa desses 2, da maldade dos 2. Por quê? Estou te falando isso porque é muito comum a gente ouvir pessoas falando assim, pessoas, falando assim, que tem um filho e falam assim, eu não vejo a hora dele ter 5 anos para poder ir comigo. Ah, sim. Então, a criança do 0 aos 5... Tá na barriga e já está falando com 8 anos. Do 0 aos 5, a criança é uma coisa... Um boneco. Não quer nem saber. Fica aos cargos da mãe, da babá. Ele já quer a criança grande. Ele já quer comprar o boneco. Ele não quer o boneco bebê. É um bebê reborn. É um boneco reborn Ele real. já quer o menino que vai andando. Aquele que você põe a pilha nas costas e ele anda do teu lado. Tá? Existem outros casos que a gente vê de pais que... Quando a criança começa a entrar naquela fase dos 7 anos, estou falando assim mais ou menos, tá? 6, 7 anos, que começa a falar não, a pessoa começa a pegar bode da criança. Começa a ter o enfrentamento. Enfrentamento de vontade, enfrentamento de desejo. Desenvolvimento de personalidade. Sim. E os pais não conseguem dar conta daquela personalidade. E aí começam os atritos, tá? Então, obviamente, dentro dessa linha de pensamento, quando você adota e vem 2 garotos... Já... De 8 e 10 anos, já com a personalidade com ali... histórico. Com histórico, com a personalidade assim, já... Com histórico nada bom, vamos combinar? Sim, e com a personalidade já clara, né? E já... entenda que eles já fazem um grupo, eles já são uma familhinha, eles são irmãos. E eles já comungam de uma história em comum, eles já comungam de uma consciência em comum, eles já comungam de vivências, e eles já têm afinidade. E quando um diz não, é muito provável que o outro menor também vá atrás e fale não também. Entende? Porque eles já são uma duplinha. E, Carlos, eles não escolheram estar ali. Óbvio eles que não. Foram colocados Eles em função. foram colocados. Você acha que eles não ouviam? A gente nem queria vocês, a gente só queria ela. Se eles sofreram privação de sono, privação de alimento e esse tipo de espancamento, imagina o que eles deveriam ouvir na sessão de espancamento, tá? Tipo, deu chocolate só para tua irmã, para vocês não. Você tem que aprender, Elas começaram a construir, inclusive, ódio entre irmãos, né? Total. Só não conseguiram efetivar isso porque foi em pouco tempo, tá? Foi um pesadelo para essas crianças. E a outra menina assistia tudo. Então ela via que o benefício que ela estava tendo tinha um custo muito grande na vida dos irmãozinhos.
tá bom? E aí, A diretora chama essa a polícia. diretora, a dona Alair Damasco, ela chama a guarda municipal, nesse dia que o menino chega todo estourado. E na figura do guarda, que eu vou falar o nome dele, que ele foi bárbaro, a entrevista dele é linda, ele é muito emocionado, o Newton José dos Santos, guarda municipal lá de Jundiaí, ele então ele vai na escola, pega a criança e já aciona um conselho tutelar, né? Onde eles já retiram essa criança da casa e aí entra a Polícia Civil, vai lá e prende os pais. E aí vem tudo à tona. O menino, né, o de 8 anos, o de 10 anos, ele fala claramente: eu quero voltar para o abrigo. A cara deles ali, né? Eu quero voltar. A cara dela fazendo pose com as crianças. Eu quero voltar para o abrigo. A criança falou isso claramente. Então, você vai ter dois momentos. Você tem as feridas emocionais antes da adoção e você vai ter essas feridas emocionais. Então, o processo de adoção... Agora, o que não se entende é como, num processo de adoção legal, institucionalizado, como essas crianças não foram acompanhadas no pós. Eu ia perguntar isso. Tudo bem, a diretora tá, mas não tem durante um ano. Eu tenho uma amiga que adotou e eu sei que ela a cada, não sei, 40 dias Sim. tem visitas meio surpresa e marcadas. Você tem as duas. Sim. Ele, nesse caso, Não teve. Alguma coisa aconteceu. Ou que teve, não teve acompanhamento de rotina. Não, Beto. Não deve ter sido muito falho. Num acompanhamento de rotina, por exemplo, eles passam por exame de corpo social, de delito, olha o corpo da criança. Você vai... Assim, a gente tem que lembrar o seguinte, nem é preciso chegar nisso, no corpo de delito, tá? Os professores viram porque eles precisavam... Viram e eles precisavam registrar para ter esse material contundente. Então, eles fizeram esse levantamento, realmente, para ter um volume. E essas crianças só foram retiradas desses malucos porque foi feito um material denso por parte da escola. Agora, houve uma falha, sim, do acompanhamento da rotina, e o que eu digo é o seguinte, nem precisa ter corpo de delito. Um olhar treinado de um profissional, de um psicólogo, de um assistente social que acompanha, da vara da infância, que acompanha essas crianças, do conselho tutelar, ao bater o olho, eles já percebem se tem alguma coisa boa ou ruim. Então, essa falha, que a gente não consigo entender por quê, e também corre em segredo de justiça esse caso, não é? É uma grande falha. Esse mostra um ponto muito fraco do processo de adoção. Tá? Ninguém se manifesta por conta do Conselho de Justiça, nem a Justiça, nem o Conselho Tutelar e nem a defesa desses dois cidadãos. Entende? Então, eu queria... Fica sempre o convite, se os defensores do casal quiser dar uma entrevista, é só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com. E ainda vou te falar mais da dona Alair Damasco. Uma vez que eles voltaram para o lar, para o abrigo, ela ofereceu 3 bolsas para essas crianças se manterem na escola. Essas crianças se mantêm na escola original delas, se mantêm estudando, graças à sensibilidade dessa diretora. Mas elas estão onde hoje? Estão num abrigo? Elas vão para o abrigo, mas vão para a escola. Elas só dormem no abrigo, né? Esse sistema existe hoje em várias instituições, tá? Eles vão para a escola e voltam. É como se fosse assim Hoje você tem esses abrigos trabalham de uma forma meio aberta, tá? As crianças vão para as atividades, eles fazem parceria com escolas de natação, música, quando não tem ali. As crianças vão para as atividades, vão para as escolas e voltam para o abrigo dormir. Se alimentar, dormir, ali almoço e banho
e dormida, né, pernoite, nessas instituições, e durante o dia eles vão para a escola. Tem alguns que até, quando já ficam maiores, vão sozinhos e voltam sozinhos. Eles já treinam essa... Não é mais como antigamente, que a criança era uma interna. Entendi. Você vai treinando para a sociabilidade Já, fora dos sim. muros do orfanato. Exatamente. Que existe um mundo ali fora. Exatamente. Entendi. Triste, eu fico imaginando como que esses... É uma como ferida, adultos é uma serão. ferida emocional que eles vão ter que passar. É um pesadelo, né? É um pesadelo que eles passaram, né? Muitas dessas crianças não serão... Muitas das crianças que estão nesses abrigos não serão adotadas. E esse também é um projeto, é uma percepção muito bacana de você já preparar, porque eles vão chegar aos 18 anos e eles vão sair daí. Então, eles já têm... Sabendo disso, essas instituições sérias já fazem um trabalho, além do educacional, de profissionalização. Sim, lógico. Onde eles vão já ser encaminhados, que quando eles puderem sair de lá, é tão bonitinho, sabia? Que muitos até optam em ficar ali cuidando das outras crianças. É um universo muito bacana. Eu tive a oportunidade de estar em alguns, na época que eu trabalhava ali no Instituto de Meninos, e realmente é notável o trabalho que eles fazem, o corpo de professores, psicólogos, assistentes sociais e tudo mais, que protegem essa infância tão vulnerável. E eles vêm de lugares muito... com histórias muito, muito tristes, muito... Pesadas mesmo. Pesadas. Certo, meu amigo. Essa é uma triste... Você queria falar há muito tempo da adoção. Eu quero sempre... Eu acho adoção... Eu acho assim... Outro dia eu até discutia com uma paciente minha, que ela falava que... ela estava falando que da mulher, que depois de uma idade, a mulher perde o sonho da maternidade. Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O sonho da maternidade pode se dar em qualquer idade. Assim, quem o tem, sim. Então, quem quer ter... Para ter alguma outra coisa, não. Você pode adotar e viver a maternidade de uma forma plena, saudável e feliz. Você não precisa gerar. Eu acho que a adoção é uma coisa maravilhosa, entende? Se eu tivesse tido estrutura anteriormente, mais cedo, eu teria adotado. É que eu não tinha essa estrutura. Hoje... eu não adoto porque eu já estou velho para adotar. E eu acho que eu gostaria de adotar uma criança e poder acompanhar esse desenvolvimento dela, pelo menos até ela ter condições de se tornar um adulto. E também acompanhar a vida desse... Nada, sua família é Highlander, você vai aos 100. E também acompanhar esse adulto na vida, porque eu acho uma coisa. Então, eu não tenho condição. Mas eu acho a adoção uma coisa sagrada. Que eu acho que as pessoas têm que saber se elas querem ser pais e mães. E para os homens sempre foi lhe dado o direito de falar, não quero ser pai. E muitos deles têm filhos sem serem pais e vão embora e abandonam para as mães. Exatamente. E eu acho que culturalmente a mulher foi criada para dizer que ela nasceu para ser mãe. E eu acho que agora as mulheres estão tendo o direito, inclusive, de se entenderem como seres únicos e de poder falar assim, eu não quero ser mãe. Eu não quero ser mãe de bebê de gestação minha, nem de adoção. Eu não tenho uma maternidade em mim. Eu acho isso libertador para a mulher e para as pessoas, do que muitas pessoas que são obrigadas a serem mães, obrigadas a adotarem em função de uma família que fica em cima, ou em função de um rito social para colocar no Instagram e tudo mais. Poder falar, eu não quero ser pai, não quero ser mãe, permite que apenas as pessoas que realmente queiram adotem e tenham filhos. E se você não quer, e se você não tem condição, e se você não está preparado, usa camisinha ou anticoncepcional. Sim. Porque o que a gente vê de adolescentes grávidas é absurdo. E aí eu pergunto, poxa, mas ninguém falou de camisinha de anticoncepcional? Não, e hoje em dia você tem também uma coisa da adoção que está um pouco, que a gente falou um pouco disso agora também, que a adoção, concordo, se você não quer ter um filho natural, seu,
E você tem anticoncepcionais para isso. Né? Não adianta culpar álcool, droga, isso, aquilo. Você tem que ter a sua natureza ligada. Assim como você não vai atravessar a rua sem olhar, você tem que ter a natureza ligada. Eu não quero ter filho, ponto. Perfeito. Até por doenças e tudo mais. Mas o outro passo hoje é que, como as redes sociais estão fustigando a inveja, ou olha como eu sou incrível, olhe para mim, me olhe como um ser humano melhor, a adoção tem sido usada e muito usada por muitas pessoas. E aí casais homoafetivos e casais heterossexuais. Só que, às vezes, nem quando você adota um cachorro ou um gato, você vai ficar e aquele cachorro, aquele gato, vai ser colocado sozinho. Criança é mais forte ainda. Eu acho que casais que querem adotar, eles têm que ter certeza que querem adotar e não quererem aparecer. Sejam héteros ou sejam homoafetivos. Porque eu tenho percebido um boom de Instagram. Você nem adotou e você já abriu um Instagram do pai que vai ser papai. O que também é uma questão que é muito delicada hoje, colocar foto de menor. Não, pelo amor de Deus, né? A rede da pedofilia que eu digo. Sabe outra coisa que a gente via muito nesse instituto, que eu via uma coisa que eu acompanhei alguns casos, da adoção da própria família. Assim, um tio. Sim. Um tio-avô, um primo distante, mais velho, que tem uma... E ele precisa... E veja, precisa passar por todo o processo, Sim. tá? Carlos, eu não tenho a paternidade em mim, mas você acha que se acontecesse alguma coisa com meu irmão, com a minha cunhada, com a minha sobrinha pequena, é óbvio que eu ia adotar ela. Sim, mas você entende? Porque eu tenho amor Mesmo por ela você como sendo pai. tio... Não, eu teria que passar. Você tem que passar Você tem a prioridade, né? Você tem que passar por todo o processo. Você tem a preferência. Existe uma preferência, existe uma afinidade como tio, porque imagina-se que, para você chegar a essa conclusão, você já acompanhou o desenvolvimento dela, a infância, tudo mais, então você está próximo, você desenvolveu esse vínculo afetivo, mas você também precisa passar por esse processo e pelo pós, né, que é importante. A verdade é que nesse casal não teve pós, porque eu acho que eles deram um jeito de conturbar o processo de acompanhamento, e quem estava acompanhando talvez tivesse tanto acompanhamento para fazer que também olhava deixou o Instagram, passar achava que estava tudo e bem. viram que ela era maravilhosa, uma enfermeira obstetra, e ele, um engenheiro, que a casa era bonita, que tinha o bercinho em formato de cama ou de navio, então estava tudo certo, vamos para a próxima casa. Querido, adorei. Você já conhecia lindo. esse caso? Que você me disse. Me fale, tem vídeo todo dia. Até daqui a pouco. Até já.